Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Olá, abençoados e abençoadas, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, tenha a melhor noite da sua vida. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, são 22 horas e 1 minuto no Rio de Janeiro, está no ar o nosso programa, o programa Renove Tua Mente. Essa é a minha confissão para que você possa viver dias melhores, feliz, contente, em paz, com todos os teus, com o entendimento ativado. Está escrito aqui no Evangelho da Graça de Deus, em Romanos capítulo 5, verso 17, que aquele que recebe a abundância da graça, esse reinará em vida. Por quê? Porque você nessa terra, com toda a dificuldade que está aí, e não precisamos dizer o que se representa a vida humana, o desafio de viver, né, a grande aventura da nossa vida, a vida humana, e você viver essa vida sem conhecimento, é algo que deve ser bem desagradável, né? Eu posso comparar a época que eu vivia sem este conhecimento com esta época atual, que graças à revelação de nosso Deus, esse conhecimento chegou à minha vida. E hoje eu sou um veículo que transporta esse conhecimento através dessas câmeras para o mundo inteiro, na verdade, para aquele que quiser, que se dispuser a ouvir, porque nós falamos nesse momento pela internet, e essa é uma plataforma mundial. Que privilégio, não? O apóstolo Paulo não tinha isso, não tinha esses benefícios todos. Bom, bem-vindo a seu programa. Esse programa está dedicado a te informar, né? A te informar sobre as questões espirituais. Então eu queria que você se inscrevesse, curtisse e compartilhasse. E se você é novo ou nova aqui no nosso canal, saiba que não há nenhuma diferença entre nós. Aqui não há aquele que conhece mais e aquele que está chegando agora conhece menos. Não, todos estamos prontos. O que há é que nós estamos expostos a esse conhecimento há um pouco mais de tempo e quem sabe podemos compartilhar com você um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida, e a minha função, a minha intenção é ajudar você a viver dias melhores. Essa é a ideia. Portanto, pegue papel, caneta, se você puder, grave essa programação, ou então anote aí, né? Porque nós estamos já gravados no Facebook, no YouTube, e você então anota os nossos endereços e pode pesquisar várias palestras que nós temos com títulos diferentes, que, claro, elas tratam de assuntos diferentes. Eu queria agradecer aqui e incentivar meus irmãos e irmãs que colaboram comigo semeando. Nós temos muitos colaboradores aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e uma grande parte dos colaboradores colabora semeando. Olha que coisa interessante. Mas também quero dizer a você que nos assiste que aqui você não está obrigado a semear. Aqui eu não quero te constranger a semear. Aqui você não pode ser forçado a semear e nunca será, porque aqui só semeia aquele que sente, né, que deseja semear. Eu vou colocar nas palavras que eu anotei para compartilhar com você hoje. Aqui ninguém é obrigado a semear. Aqui só semeia aquele que deseja abundância em sua vida. Por quê? Porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, que Deus dá semente a quem semeia. Portanto, não está dizendo que dá semente a qualquer um, ou por pena, ou não, ele dá semente a quem semeia, e pão para comer. E também está escrito no mesmo lugar que ele multiplica a tua sementeira, ou seja, a tua manifestação de trabalho, por onde entra a tua renda, há uma proteção espiritual aí, e multiplica os frutos da tua justiça. Então, se você quer essa abundância na tua vida, eu te convido a ser um semeador aqui. Sabendo disso, você então semeia aqui no nosso ministério por 2 motivos. Primeiro, por agradecimento, e segundo, por inteligência. É isso aí. Então, muito agradecido a todos os que semeiam. Hoje eu quero compartilhar um assunto que é um tema precioso, né, que Deus me mostrou, senti. Quando a gente fala que Deus me mostrou, não vai aqui
nenhum misticismo e nenhuma superioridade de ninguém. Não, é que eu entendo que, como eu estou dedicado a fazer esse trabalho, a compartilhar essa palavra, em todos os momentos, uma frase ressalta aos meus olhos espirituais, algo que eu ouço ressalta, algo que eu vejo na televisão, na internet, nas notícias, né? E daí eu creio, né, que é Deus que está me mostrando, porque como nós estamos no ar 3 vezes por semana, terça-feira às 5 da tarde, hoje, quinta-feira, às 22 horas, e domingo às 10 horas da manhã, imagina, cada dia com um tema diferente, então tem que estar dedicado para poder chegar aqui diante de você e apresentar algo de excelência, algo educado, algo digno desse povo digno, né, que me assiste nesse momento. Algo inteligente, porque eu creio na inteligência da minha audiência. Eu creio que os abençoados que me acompanham são pessoas inteligentes, são pessoas educadas, são pessoas preparadas. Claro, por Deus, para poderem estar nos acompanhando nesse momento. Então, o assunto hoje foi baseado numa reportagem que eu estava assistindo, né, acerca de um campo de petróleo. Você sabe que o petróleo é chamado ouro negro. O petróleo vale muito e o petróleo, por causa do petróleo, nações entram em guerra, por causa do petróleo, pessoas fazem cada coisa, governos fazem cada coisa que você não pode imaginar. Então hoje o título se chama Campo Abandonado. Olha que tremendo esse tema. Há alguns séculos atrás, isso baseado no que eu estava vendo, num determinado país, que eu vou omitir aqui o nome, um homem descobriu petróleo, né, num determinado campo. E quando eu digo campo, eu me refiro a uma área imensa, a uma área grande. Pode ser uma área pequena, mas nesse caso estou me referindo a uma área grande. Então, no interior desse campo, esse homem tinha esse conhecimento e ele descobriu o petróleo ali naquele campo. E você sabe o valioso que é o petróleo. Agora, o campo era feio, o campo era cheio de mato, era cheio de pedregulho, era cheio de sujeira, era cheio de coisas inconvenientes que atrapalhavam, não podia caminhar nesse campo de qualquer maneira, porque tinha muitos obstáculos, tinha espinhos, tinha mato, tinha lixo, uma porção de coisas. Agora o campo era imenso. E o homem descobriu petróleo nesse campo feio, esse campo horroroso. À primeira vista, ninguém dava nada por esse campo. Por quê? Porque à vista ele era feio. Como eu disse, repito, à primeira vista esse campo era feio. Mas aquele homem sabia o que tinha no interior daquele campo. Então, ele ficou com isso na sua mente, se dedicou muito, né? Porque ele, ao encontrar e ter convicção, ter certeza que no interior daquele campo havia o ouro negro, havia o petróleo, então o que ele fez? Ele começou a olhar para aquele campo com um olhar diferente. Ele começou a desejar aquele campo para ele. Ele começou a querer ter aquele campo para ele. E para isso, ele se dispôs a fazer o que fosse para ele poder comprar aquele campo, para ele poder então tocar no tesouro, no óleo, no petróleo que estava ali. Então, enquanto ele não comprava aquele campo, ele passava por ali e tinha um olhar de desejo para aquele campo. As outras pessoas passavam por ali, olhavam para aquele campo e não davam nada por ele, porque não sabiam o que tinha ali dentro, né? Porque aquele homem sabia que o que tinha ali valia muito, valia muitíssimo. Então isso fez com que aquele homem olhasse para aquele campo com um olhar diferente, um olhar de desejo de ter aquele campo. Na verdade, o homem não queria bem aquele campo, o que ele queria era o petróleo. Mas para ter o petróleo, ele tinha que comprar o campo, porque ele não poderia tirar ou se envolver com o petróleo que estava no interior do campo sem
ter autoridade sobre o campo. Então ele decidiu, vendeu todos os seus bens, vendeu carro, vendeu casa, vendeu tudo, todos os seus bens, e comprou aquele campo. E o dia que ele comprou aquele campo e pegou o documento daquele campo todo, né, ele sentiu, agora esse campo tem dono, agora esse campo é meu, né? E esse campo sendo meu, eu vou fazer com esse campo aquilo que eu quiser. A primeira coisa que aquele homem fez com aquele campo foi limpar o mato. Limpou o mato, mandou capinar tudo, mandou limpar aquele mato, tirar aqueles espinhos, tirar aquela sujeira, contratou caminhões para levar todo aquele lixo embora, deixou o campo limpinho. Aí os pedregulhos, o que ele fez? Mandou quebrar as pedras maiores, juntou com as pedras menores, fez trilha para ele poder caminhar por aquele campo. O campo estava ficando uma beleza, mas por causa do petróleo que estava lá dentro, ele enfeitou aquele campo e fez tudo de bom para que aquele campo ficasse cada vez melhor. Agora, uma vez que esse homem veio a ser dono desse campo de petróleo, ele não era dono só do petróleo, ele também não era dono só do campo, ele era dono do campo e era dono do que estava no interior do campo. Eu espero que você esteja me entendendo aonde eu vou chegar. Ou seja, aquele homem pagou pelo campo e levou junto o petróleo. Entendeu? Pagou pelo campo e levou junto o petróleo. Aí, aqui começa a orientação espiritual para hoje. Pense comigo, se Jesus de Nazaré estivesse andando na terra nos dias de hoje, ou seja, me refiro aos seus 33 anos, ou aos seus 3 anos de ministério, né? Se aquela época de ministério de Jesus de Nazaré não tivesse sido lá, se fosse hoje, aqui, hoje em dia, essa seria a narrativa de Mateus capítulo 13, verso 44, que Jesus faria hoje, se fosse hoje, se ele estivesse aqui, na pele de Jesus de Nazaré, seria a narrativa que ele faria, que fez lá em Mateus 13, 44, se referindo aos filhos de Deus no reino de Deus. Você quer ver o que ele disse? Veja se não é bem parecido com o que nós acabamos de falar sobre o campo e o petróleo. Mateus capítulo 13, né? Verso 44, que eu disse, né? Diz assim, olha aqui que interessante. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, de ter aquele campo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você entendeu? Que aqui está se referindo ao sacrifício de Cristo na cruz, para poder comprar aquilo que era dele, mas na verdade não foi gerado por ele, que é o campo. E agora me refiro à carne, ao corpo, nesse caso corpo, carne e corpo, né? E espírito. Cristo, Deus, Paulo diz, estava em Cristo, não era o Filho, reconciliando consigo o mundo. Ou seja, nele, em outro lugar ele diz, habitou a plenitude de Deus. Neste momento, corroborando com João, que diz que o Verbo se fez carne, ou seja, deixou o seu trono. Então o trono do céu foi transferido para cá. Era a mente de Cristo, a mente de Jesus. Era o próprio Deus que estava ali, nesse momento. Se vestiu por uma carne semelhante à nossa, para quê? Para poder pagar o preço para comprar aquele terreno, porque tinha petróleo dentro, o Espírito, né, que estava dentro. Então, quando diz aqui em Mateus 13, 44, esse assunto, está falando, assim é o reino de Deus, ou seja, você e eu estamos no reino, e no reino nós temos um dono, um Senhor,
um só, que é dono do terreno por causa do campo. Ele não pagou é dono do terreno por causa, conserta. Ele é dono do terreno por causa do petróleo que estava no terreno, no campo. Não é? Aqui está dizendo, Cristo, Deus em Cristo, pagou o preço pela tua vida por causa do Espírito que é a sua criação que mora dentro de você. Entendeu? Então, você é filho legítimo no Espírito, e aqui eu quero fazer uma barra, um parêntese, um asterisco, uma explicação. O apóstolo Paulo fala que nós fomos feitos filhos por adoção. Quando ele diz que nós somos filhos por adoção, ele está falando da carne. Porque em espírito nós não fomos adotados, nós somos legítimos. Porque em espírito nós já éramos filhos quando ele nos criou. Tá bom? Agora, uma vez que nós tenhamos entrado no corpo, aí ele pagou um preço para ser dono desse corpo por causa do Espírito que está dentro. Você vai entender aqui agora. Ele pagou pelo campo e levou junto o petróleo. Então essa seria a referência que eu penso que Jesus de Nazaré falaria para se referir ao seu domínio sobre a vida de todos os seus filhos. Portanto, daqui vem o título dessa ministração de hoje. Nossa vida não é campo abandonado. Nós não somos um campo abandonado. Por quê? Porque Cristo pagou um preço pela nossa vida. E agora nós somos dele. Em espírito já éramos, e agora também somos em corpo. Isso quer dizer muita coisa. Primeira coisa, esse corpo não é meu. Segunda coisa, eu não sou esse corpo. Eu estou habitando dentro dele. Assim como o petróleo não é o terreno. Assim como o tesouro da passagem de Mateus 13:44 não é o campo. Agora, o Espírito habita no corpo, assim como o petróleo estava no interior daquele campo. E para ter essa relação com o petróleo, o homem comprou o campo. Está entendendo? E não diz que o homem devolveu o campo. E não diz que o homem deixou o campo para lá. Não, o homem asfaltou estradas para poder chegar na bomba de petróleo. O homem fez caminhos, ele fez guarita, ele descobriu água, ele cuidou do campo. Né, abençoado? Agora eu vou ler aqui para você 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, para começar a entrar onde nós queremos ministrar na tua vida nessa noite, nesse programa, nessa palestra aqui. 1 aos Coríntios capítulo 6, verso 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais, note bem, você é inteligente, plural, os dois, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus no teu corpo e no teu espírito. Outro parêntese, em graça, não é porque eu sirvo a Deus com a mente que eu vou largar o meu corpo para lá, de qualquer jeito. Não. Por quê? Porque ele tem um dono, e esse dono pagou um alto preço pelo corpo, por causa do tesouro. Então, isso me faz pensar. Não diz que pagou o preço por causa do tesouro e só se importou com o tesouro porque o resto é carne. Não diz isso não, abençoado. Aqui está dizendo que nós devemos respeitar, glorificar, honrar a Deus no nosso corpo e na nossa mente, no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos dar outro passo. Isso nos ensina aqui muito. Você não é
um terreno baldio para que qualquer um chegue e faça o que quiser com a tua vida. Ponto. Recebe essa palavra? Você não é qualquer terreno baldio para que qualquer homem chegue e bagunce contigo. Ponto. Você não é um terreno baldio para que qualquer mulher chegue e bagunce contigo. Ponto. De outro lado, você e tua vida não são terrenos baldios para que um líder religioso chegue e bagunce contigo, porque não foi ele que pagou o preço. Quem pagou o preço é que é o dono. Não é assim que a gente diz por aí? Quem paga é que manda? É isso aí. Então, essa é uma. Cuidado com o que estão fazendo contigo por aí. Segundo, a outra, nem você mesmo deve fazer qualquer coisa com o teu corpo. E aqui eu vou esticar 5 minutinhos. Quando a gente diz que o nosso corpo tem preço pago por ele, que não é nosso, a gente tem que parar para pensar o que nós estamos fazendo com ele. Eu vou entrar aqui num assunto que eu tenho visto hoje em dia um aumento de casos de pessoas enfermas fisicamente, e quando vamos ver, buscar, analisar, as pessoas ficam enfermas pela boca, né? Por causa daquilo que comem, por causa daquilo que estão colocando na boca. A nossa sociedade nos ensinou, lamentavelmente, nos ensinou a comer aquilo que não é comida. Deixa eu explicar essa expressão. Quando você põe na boca algo que não é alimento, o teu corpo não reconhece como alimento, mas você ingeriu aquilo. Como você ingeriu aquilo e aquilo agora está dentro de você, vai passar pelo teu estômago, sistema digestivo, o teu corpo está preparado para jogar aquilo fora, porque aquilo que você pôs na boca não serve para nada, não é alimento, é industrializado, Então o teu corpo precisa jogar aquilo fora. Para jogar aquilo fora, o teu corpo consome as reservas de saúde que você tem. Eu estou falando aqui a grosso modo. Se você quiser, eu posso te explicar um pouco mais detidamente depois, até particularmente também. Então, se eu digo que o meu corpo é de alguém, porque esse alguém pagou um preço pelo meu corpo, eu tenho que ter cuidado com o que eu estou fazendo com ele. Quando a gente encontra pessoas, como eu disse que outro dia uma senhora me ligou pedindo oração. Por quê? Porque ela estava com sobrepeso, com o joelho doendo, com os calcanhares inflamados, na cama, com a pressão alta, com o colesterol alto. E isso é resultado de quê? Uma desordem alimentar, que é uma obra da carne. Se você vai a Gálatas, capítulo 5, verso 19, está escrito ali uma relação de obras da carne, dentre as quais está a obra da carne de comer demais, de desordem no alimento, que é a glutonaria, né? E a glutonaria tem trazido a essa terra uma ofensa ao templo do Espírito Santo. Porque se você olhar o verso de cima, 19, 1 Coríntios 6, 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, morada, né? Residência? Por isso é que nós dizemos que a igreja somos nós. Por quê? Porque é onde o Espírito de Deus mora. O Espírito de Deus não mora nas paredes da congregação. As congregações são necessárias, claro, aonde nós nos reunimos com os outros irmãos, participantes da mesma fé. Mas não podemos chamar lá, a igreja é lá. Não, a igreja sou eu, a igreja é você. Por quê? Porque aqui diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, eu não sou de mim.
Você não é de você, no tocante a não sermos donos do nosso próprio corpo. Ora, se o nosso próprio corpo não é nosso, e eu meto nesse corpo algo pela boca que não é próprio para esse corpo, vai chegar um momento que esse corpo, né, por causa das leis espirituais, vai cobrar a conta. E eu espero que essa conta você, a partir de hoje, comece a controlar para não ter uma conta muito grande para pagar. Você me entendeu? Alimente-se melhor, porque cuidar do templo do Espírito Santo não é só cortar o cabelo e tomar banho, não. É cortar o cabelo, tomar banho, se apresentar de maneira digna, se alimentar direitinho. Você já pensou? Se você tivesse um líder aqui com a pressão alta, um líder cheio de colesterol, que está passando mal todo o tempo, né, por causa de uma desordem com aquilo que põe na boca. Nada é proibido, claro que não. O Evangelho nos chama a moderação, e hoje essa palavra é uma palavra de conscientização, para que você possa responder a uma pergunta que um abençoado comentou comigo. As enfermidades, se tudo colabora para o nosso bem, como é que fica isso aí? Eu, na minha simplicidade de conhecimento, eu disse para ele, há enfermidades que se manifestam, que são para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus, assim como aquele menino que nasceu cego na passagem lá atrás que você conhece. Mas há enfermidades que nós mesmos procuramos, né? Eu falei para a senhora que me ligou aquele dia, não adianta eu orar pela senhora, eu vou orar pela senhora para lhe atender, mas não adianta eu orar pela senhora e a senhora sair daqui e ir comer um cheeseburger numa rede dessa de fast food, que o pão não é pão, a carne não é carne, o tempero não é tempero, aquilo ali é só para movimentar o dinheiro e outras coisas mais. Entende? Então, nós temos que pensar em que nós estamos fazendo, porque na verdade já estamos no 3º milênio, já está na hora de nós aplicarmos o Evangelho na sua integridade. Eu declaro que você vai ter longa vida. Não é como dizia o Spock, não, como é que ele falava? Longa vida e prosperidade. Lembra do Spock? Agora eu fui longe, né? Mas se você põe a tua atenção devidamente, como deve pôr, ao que diz o Evangelho, abençoado, a tua vida vai entrar numa nova glória. Eu declaro os teus olhos espirituais iluminados e que você possa fazer bom uso do conhecimento que foi passado aqui nessa noite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar principalmente, né? Ative o sininho para você ser avisado de novas publicações. Te espero no domingo às 10h30 da manhã com um tema interessante que certamente vai fazer você mudar a tua vida. Sabe como? Eu compartilho todas essas verdades aqui. Renove sua mente e transforme sua vida. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.